Boa noite a todos. E aí, como vai? Tudo bem com você? Eu sou o pastor Rony, da Igreja de Cristo, e nós estamos com um projeto de fazer alguns vídeos com algumas refutações bíblicas, né, sobre temas diversos que são de profundo interesse para a igreja, sobretudo na atualidade. E o primeiro tema que nós colocamos aqui, a primeira proposta, sobre algumas heresias neopentecostais que têm se expandido, que têm crescido no meio da igreja, né, que têm entrado nas igrejas tradicionais, pentecostais, enfim, na igreja como um todo, na nossa sociedade, no nosso meio. E essas heresias, esses ensinamentos precisam ser refutados, né, ao olhar bíblico. Eu coloquei aqui no meio alguns pontos. O primeiro dele é acerca dos sacrifícios, né, aquela ideia de pagar o preço, de fazer os sacrifícios como forma de agradar a Deus. É como carregar botijão de água nas costas, subir no monte, ou pegar no lajedo quente no meio-dia e colocar a testa lá no lajedo, e fazendo isso, orando daquela forma ali, Deus vai se agradar. Deus se anima, se agrada com isso, e é até uma forma de purificação dos pecados. Aquela ideia de que quanto mais sacrifício você faz, quanto mais você sacrifica, quanto mais você se autoflagela, né, então Deus está se agradando, está gostando desse tipo de sacrifício que a pessoa está fazendo. É comum nós vermos isso hoje, né, muitas pessoas fazendo campanhas que envolvem sacrifício, que envolvem autoflagelo de alguma forma, e nós temos que fazer algumas ressalvas bíblicas, alguns pontos que nós devemos frisar aqui. Um deles está escrito lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que é a gordura de carneiros. Então, muito mais importante ou mais relevante do que se sacrificar, que não passa de sacrifício de tolo, é obedecer a palavra do Senhor, é ser obediente a ela. Aquilo que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E velando por obedecer a palavra do Senhor, você está fazendo aquilo que agrada a Deus. Fora disso, não há uma outra coisa que venha agradar ao Senhor. Esses sacrifícios, esse tipo de renúncia, de flagelar-se a si mesmo, isso aí vai apenas causar um dano à sua vida, mas que não vai agradar ao Senhor, não vai contribuir para o Senhor em nada. Um outro versículo lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz: antes santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Bem, a Bíblia diz aqui que antes santificai a Cristo como no Senhor nos vossos corações. Antes de tudo, nós devemos santificar a Cristo em nossos corações. Ter Cristo em nosso coração e a obediência a Ele como a meta, a prioridade da nossa vida, e não essas coisas. Um outro versículo em Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos. Então, inclina-te mais a ouvir a palavra, obedecer a palavra, do que mesmo ficar fazendo sacrifícios de tolos, como disse Salomão no livro de Eclesiastes. Um outro ponto que deve ser refutado acerca do neopentecostalismo é a tão famosa, clássica doutrina teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tem adentrado até nos meios que até então velavam pela sã doutrina, mas que tem se expandido de uma forma que tem entrado nesses meios, né? Que é difícil até às vezes separar a pregação cristocêntrica, a pregação do evangelho genuíno, do que mesmo a teologia da prosperidade e a pregação do evangelho de Mamon, né? E algumas coisas as pessoas falam que se você é crente, você é cristão, você tem que prosperar. Se você é crente, você tem que ser bem sucedido, porque você é filho de Deus. E como é filho do dono da ouro da prata, como é filho daquele que criou todas as coisas, então obviamente você tem que prosperar também. Você tem por direito ter casa grande, ter carro bom, ter muito dinheiro, ter um emprego
muito bem, bom ser patrão, não ser empregado de ninguém e aquela coisa toda. Você ser o cabeça e não ser a cauda, como usam muito esse trecho para justificar a sua teologia da prosperidade. Mas a gente deve fazer algumas análises aqui que a Bíblia diz acerca disso. Em alguns pontos, a gente percebe que as pessoas, os crentes, não eram tão prósperos assim na questão financeira. Ou pelo menos eles deixaram de ouvir essa pregação. E por deixarem de ouvir essa pregação, eles ficaram pobres. Foi o caso, por exemplo, do Lázaro, do mendigo Lázaro, que era oprimido pelo rico, mas fiel a Deus, obediente a Deus. Aquele mendigo morreu e foi para o seio de Abraão. Mas morreu mendigo, morreu pobre. Era um justo, era um homem santo, que fazia a vontade de Deus, mas que morreu pobre. Ele não teve prosperidade financeira na sua vida e foi para o seio de Abraão no seu estado de pobreza. Em contrapartida, o rico, que era opressor, foi para o inferno. Mas a palavra do Senhor deixa claro aqui que o homem era santo, o homem era justo, mas a sua justiça, a sua santidade não trazia obrigatoriamente riquezas. Ele era justo, mas ainda assim continuava pobre e morreu nessa condição e foi para o seio de Abraão. Um outro ponto é que Paulo viveu em pobreza. O apóstolo Paulo viveu em pobreza. E você vê isso lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11. Quando ele fala que padece necessidade, então ele passou situações de pobreza, mesmo sendo um homem santo, mesmo sendo um homem justo, obediente a Deus, mas passou por essas situações. Lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, diz que aqueles que querem ficar ricos caem em tentações, caem no engano dos seus próprios desejos, sua própria concupiscência, e acaba caindo em tentações aqueles que desejam e almejam e querem ser ricos, tem essa cobiça. Um outro ponto está lá em Tiago capítulo 4, versículo 6, dizendo que algumas pessoas oravam e tinham a sua oração não atendida porque oravam querendo que sua oração fosse atendida por mera luxúria. Eles querem que sua oração seja atendida para gastar com seus deleites, por pura vaidade, por pura luxúria, meramente esbanjar a riqueza. E essas orações não eram do agrado de Deus, então não eram atendidas. Um outro ponto bíblico é que mostra que Mateus capítulo 6, versículo 19, Jesus ele deu uma ordem dizendo: não ajunteis tesouro na terra, antes acumule tesouro no céu. Então ele já dá uma palavra clara, quando não ajunteis tesouro na terra, então ele não está dando um incentivo para que você seja um homem extremamente rico, um homem rico, não. Ele não está dando esse incentivo, não. Ao contrário, o que Jesus fala e nos orienta e quer da nossa vida é que venhamos a ser homens que acumulem tesouro no céu, que venham buscar riqueza celestial, e não se prender às coisas desta terra, ficando servo, escravo delas. Um outro ponto é que o amor à riqueza é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10. Lá em Tiago capítulo 2, versículo 5, diz que os pobres deste mundo eram ricos para Deus. Deus considerava ricos os pobres deste mundo, e muitos ricos opressores eram pobres diante de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 24, diz que não há como servir a dois senhores. Pode servir a Deus ou servir a Mamon. Mamon representa aqui a riqueza, todas as riquezas e sua cobiça na riqueza, a escravidão produzida pela riqueza. E esse Deus tem dominado o sistema mundial. Esse Deus tem feito com que muitas pessoas se tornem escravos da riqueza, da busca pelas riquezas, de servir as riquezas e não servir a ela, e não usar as riquezas, mas ser usado por ela, se tornar escravo, se tornar servo dela. Então o Mamon tem esse poder de manipular as pessoas, e é o poder, o amor ao dinheiro. Então Jesus ele deixa bem claro que não podemos servir a Mamon e servir a Deus ao mesmo tempo, ou há de servir a um ou a outro, não há condição de juntarmos os dois. Um outro ponto neopentecostal muito comum é o ato profético, aquele negócio de basta você crer que vai acontecer, eu libero uma palavra para você nesta hora, vou liberar uma palavra de bênção, e aí liberando a palavra de bênção,
você vai ser abençoado, vai ter vitória plena na sua vida. Hoje todas as barreiras, todas as lutas, todas as adversidades, tudo que acontece de ruim na tua vida, se acaba agora, se acaba hoje, e tem todas aquelas coisas, né? Como se fosse assim, pelo instalar de dedo, por uma palavra mágica, simplesmente por uma determinação oral da pessoa, que vai acontecer que seus problemas todos vão ser resolvidos e que sua vida agora vai ser mil maravilhas através da chamada palavra liberada, né? Esse discurso triunfalista, ele não procede mais, não se sustenta mais. Porque uma coisa é o discurso triunfalista, de que tudo vai bem, que as coisas vão se dar tudo bem para aquele que serve a Deus. E a outra é a realidade. E a realidade mostra que não é bem assim. Não há como fugir da realidade. Por mais justo, por mais santo, por mais obediente que a pessoa seja a Deus, não é isento e não vai estar imune de sofrer provações, de sofrer adversidades, não só em um certo período da sua vida, mas durante toda a sua vida. Até o final dela, ele não vai ser isento, não vai estar imune de sofrer provações gravíssimas, lutas grandes, perseguições, enfermidades, injúrias, problemas de relacionamento, ou o que quer que seja. Não isenta nada disso. A pessoa vai estar sujeita a passar pelas mais diversas adversidades. Pode ser justo, pode ser um cristão, como for. A gente vê exemplos disso como o Tiago, que foi decapitado no Atos capítulo 12. Os triunfalistas vão falar apenas de Pedro, que foi livre da prisão. Mas no mesmo texto, no início do capítulo, mostra Tiago sendo decapitado por Herodes. Então já mostra aí que Tiago não triunfou, apenas Pedro. Aparentemente ele não foi bem sucedido, apesar de ter saído ali para a glória. E esse é o verdadeiro triunfo da igreja, da vida daquele que serve a Deus. O verdadeiro triunfo é a vitória que ele tem em Cristo, que é a vida eterna. As demais coisas são secundárias. As pessoas hoje querem mais que as coisas secundárias, elas tenham a realização na sua vida. E esquecem que o que é de principal, o que é de mais importante, que é a vida eterna, que é as coisas celestiais, elas colocam em segundo plano. Mas esse discurso triunfalista é apenas para fazer com que as pessoas sejam saciadas pelo seu ventre e que vivam presos nessa terra sobre uma ilusão de que todas as coisas serão bem. Basta você crer, basta você dar uma palavra, que as coisas vão acontecer a forma como a pessoa bem acha que vai acontecer. João capítulo 16, versículo 33 diz que no mundo tereis aflições. Mateus 16, 24 diz que todos devemos tomar a nossa cruz. E a nossa cruz nós não podemos abrir mão dela. É um fato, é uma lei de Deus. Nós não podemos caminhar com Cristo sem a nossa cruz. Temos que carregar. O apóstolo Paulo, ele disse algo que vai muito de encontro à doutrina triunfalista. Ele fala, não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5. E também em 2 Coríntios, capítulo 4, do 7 ao 11, o apóstolo Paulo diz: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Deixou claro aqui que nossa vida vai ser uma vida de sofrimento, que teremos sim sofrimento. Agora, esse sofrimento, ele pode ser com paz, pode ser suportável. Nós podemos tratar o sofrimento com sabedoria, com paz, porque Cristo nos dá força em meio ao sofrimento, mas não nos isenta de passarmos por sofrimento. É o que mostra, através de vários versículos, a palavra de Deus. E por último ponto, penúltimo ponto, aliás, a ser tratado aqui,
É aquela velha coisinha de determinar a bênção. Determine sua bênção, determine sua vitória, né? E botar Deus contra a parede e querer que essas coisas sejam a partir da sua determinação. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer diferente. Lá em Atos capítulo 1:4 diz que todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Filipenses 1:4 diz: fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, disse o apóstolo Paulo. Lá em Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Veja bem, eu falei aqui vários trechos bíblicos que mostram que a nossa oração é seguida de súplica. Súplica, suplicar, é pedir humildemente. Então é falar com Deus de forma humilde, suplicando a Ele, não determinando. Não como se Deus fosse o nosso servo e agora nós podemos manipular a Deus e querer e exigir que Deus faça algo por nós. Ao contrário, é muita presunção nós acharmos isso, pensarmos dessa forma. Na verdade, em todas as nossas orações, todos os nossos pedidos a Deus devem ser com humildade, com servidão, com súplica, né? Suplicando a Deus que a nossa oração venha a ser atendida. O próprio Cristo deu um exemplo de humildade e nunca determinou nada, nunca falou com Deus, orando a Deus, determinando algo. Sempre ele dizia que a vontade do Pai fosse feita. A oração mais clássica lá no Getsemane, Jesus disse: que seja feita a tua vontade e não a minha. Isso não é determinismo, isso é uma súplica. Está orando com humildade e com servidão. Contrário ao que muitos pregadores hoje têm ensinado as pessoas a colocarem Deus contra a parede. E outro ponto, e outro, é aquela velha coisa de que quem está enfermo está em pecado ou tem demônio. Se está enfermo, esse camarada ele não tem fé em Deus, está doente, ele tem demônio, ou então ele não crê no Senhor, é um incrédulo. Mas a gente vê muitos exemplos bíblicos de homens de Deus que padeceram enfermidade. Lá no Antigo Testamento nós vemos em 2 Reis 13:14 que Eliseu morreu enfermo. O profeta Eliseu, né, morreu enfermo, gravíssima enfermidade. Outros exemplos é Isaac, que quando estava perto de morrer estava cego. Jó, que passou por tantas enfermidades e tantos problemas gravíssimos, mas ainda assim era um homem justo e que tinha fé e confiança em Deus. Mas mesmo com sua fé não isentou de padecer enfermidades. Mas aí alguém pode dizer: não, isso é coisa do Antigo Testamento. Não, isso aí é antes de Jesus. Porque Jesus disse que Ele levou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Então se Ele levou sobre si nossas enfermidades, nós não devemos adoecer. Não dá para adoecer. É incredulidade, porque Ele já levou sobre si. Ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, para o dia da redenção total, que é a vida eterna. Na vida eterna, sim, não há enfermidade, não há sofrimento, não há dor, não há pecado, não há perseguição, não há nada de ruim. Para o dia da eternidade, para a vida eterna, sim, nós estaremos isentos de todas essas coisas. Mas enquanto estamos aqui, estamos em natureza pecaminosa, estamos debaixo da consequência do pecado. Então, estamos sujeitos, como todos os outros, a padecer também enfermidades. Veja bem, lá em 1 Timóteo capítulo 5, 23 diz que Timóteo vivia de frequentes enfermidades. E o apóstolo Paulo recomendou que ele bebesse vinho para que as enfermidades que ele tinha no estômago fossem aliviadas. Timóteo, que era um homem de Deus, servo do Senhor. Lá em 2 Timóteo 4, 20, diz que Paulo deixou Trófimo doente lá na cidade de Mileto. Deixou Trófimo gravemente doente. E era um servo de Deus, um homem fiel ao Senhor. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, do 7 ao 9, diz que Paulo tinha um espinho na carne. Pediu a Deus, rogou a Deus para que esse espinho fosse retirado. Não sei ao certo se era uma enfermidade ou se era qualquer um outro problema. Mas é certo de que Paulo, servo de Deus, fiel ao Senhor, um homem santo, temente ao Senhor, tinha um espinho na carne que poderia ser uma provação, poderia ser uma limitação, poderia ser uma enfermidade ou qualquer outra coisa. Mas mostra que mesmo sendo um homem de Deus, servo do Senhor, não deixava de ter um espinho na carne. Como os triunfalistas determinam que esse espinho seja retirado.
mas a resposta de Deus a Paulo e aos triunfalistas, a todos eles que estejam nos assistindo, é: a minha graça te basta. Então a graça de Deus, ela basta, e não devemos exigir nada além do que aquilo que nós recebemos, que nem o que recebemos nós merecemos. A grande verdade é essa. Por isso que é graça de Deus. E outro ponto, lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 14 ao 15, Paulo mostra que estava gravemente doente. Ele descreve, agradecendo aos irmãos de Gálatas que cuidaram dele, e se os irmãos pudessem, teriam dado os olhos para ele. Então mostra que ele estava com problema, que dá a entender que ele tinha um problema de visão. Estava com problema de visão quando se reportou aos irmãos de Gálatas. Lá em Filipenses, capítulo 2, do 26 ao 27, Paulo fala de uma doença gravíssima que Epafrodito estava enfrentando. O irmão Epafrodito padecendo uma grande enfermidade, e Deus teve misericórdia e restaurou a sua saúde, mas mostrou que ele padecia e estava tendo grave enfermidade, o irmão Epafrodito. Na história da igreja, nós vemos exemplos de homens de Deus que passaram por muitas enfermidades. João Calvino foi um deles, um reformador que sofria de frequentes enfermidades. Provavelmente, segundo a teologia neopentecostal, então ele era um homem que não tinha fé em Deus. Se tivesse, não padecia por isso. Mas a gente vê casos de pessoas que têm esse discurso, líderes que pregam que tem enfermidade, está em pecado, ou que está endemoniado, mas que entram na contradição deles mesmos sofrerem enfermidades. Exemplo disso é o Edward Irving, que foi o pai do movimento carismático, que era que pregava que a cura deveria ser geral e a cura deveria ser total, contínua na vida daqueles que serviam a Deus. Então não padecia de enfermidade quem tinha fé em Deus. Mas ele, mesmo jovem, ficou bastante doente, e por causa da sua doença ele se desiludiu, ficou frustrado com Deus, por causa até o seu falso ensinamento. E ele, por frustração e desilusão, ele acabou morrendo doente, jovem e desiludido e sozinho, uma forma trágica. O Adoniran Gordon também era um homem que pregava isso e morreu de bronquite. Outros exemplos, aqui no Brasil nós temos o Edir Macedo, que tem essa mesma filosofia, que prega isso, mas que tem um problema na mão. É um problema visível, todo mundo vê. E os outros problemas também, correção dos olhos através do óculos, da visão através do óculos, e outros problemas que com certeza ele passa no decorrer da sua vida. Mas mesmo assim continua com aquele discurso de que se alguém passa por alguma enfermidade é porque não está acreditando em Deus. Um outro também, muito clássico, que ensina isso, que fala isso. Nós temos outros líderes de igrejas aqui no Brasil que falam a ideia de que crente que tem fé em Deus, que acredita mesmo em Deus, ele não passa por enfermidades, mas que recentemente que eu digo, há um tempo atrás, teve que se submeter a uma cirurgia. Se passou por uma cirurgia, é porque estava enfermo. Então, contraditoriamente, está caindo no seu próprio discurso. Então, são esses alguns pontos neopentecostais que a gente precisa refutar e ver, analisar aos olhos da Bíblia, que essas coisas não são bem assim. E isso é dito para que as pessoas não venham se frustrar. Eu sou servo de Deus e não prospero. Deus não determina isso. Eu estou determinando as coisas a Deus e elas não acontecem, porque não é essa forma de orar. Eu sirvo a Deus e estou enfermo. Por que isso está acontecendo? Se teve um pregador que disse que não, esse pregador está querendo lhe iludir e tirá-lo da realidade. Então não devemos fugir da realidade. Todo crente é sujeito a todas essas coisas, mas o importante é que em tudo ele seja obediente a Deus, fiel a Deus, independente como esteja na situação da sua vida ou que ele venha enfrentar amanhã. Então esse é o que a palavra de Deus nos garante e nos afirma. A gente fica por aqui nesse primeiro estudo, nesse primeiro momento, mas nós queremos em breve estar aqui com a segunda parte, um segundo episódio, e no segundo episódio nós estaremos tratando de alguns ensinamentos distorcidos, onde as pessoas falam de promessas do Antigo Testamento e trazem para o Novo Testamento. E esse clássico erro, essa clássica
forma de distorcer a palavra de Deus, nós vamos estar tratando no segundo episódio, que são as promessas ou palavras do Antigo Testamento que são erroneamente, de forma distorcida, levadas para o Novo Testamento, para a atualidade. E esse erro aí tem acontecido e é clássico. Nós vamos estar vendo no próximo episódio. Esse aqui eu sou o pastor Rony e também está me auxiliando aqui o irmão Sérgio Pinheiro, né? Que Deus abençoe a sua vida e queremos que venhamos a ter vários momentos como esse. Qualquer coisa, se você quiser, é só comentar aqui abaixo, qualquer acréscimo, qualquer outra palavra que quiser dar, crítica também, é só comentar aqui abaixo no nosso vídeo e fique à vontade. E se você gostou, se você crê assim, compartilhe também, vamos divulgar a palavra do Senhor. Valeu!